Bem-vindos às jornadas SOBCOM, Jornais e Rádios Locais, Desafios Empresariais e Locais. É uma iniciativa conjunta dos GTs da SOBCOM, de médias regionais e comunitários, de rádio e meios sonoros e ainda do Remedia Lab, laboratório e incubadora de médias regionais da Universidade da Beira Interior. É com muito gosto que registro o número de inscrições e participação nestas jornadas e que vos vejo hoje aqui, virtualmente, em formato online, ou seja, nos quadradinhos a que já nos habituámos neste ano de 2020. Em nome dos dois grupos de trabalho, gostaria de saudar a SOBCOM por apoiar e incentivar estas iniciativas de parceria entre os GTs. Gostaria de cumprimentar a direção da SOBCOM, na pessoa do professor Paulo Serra, a quem agradeço ter aceitado o convite para estar na abertura destas jornadas e a quem passo também desde já a palavra, professor Paulo Serra. Muito bom dia. Estão-me a ouvir bem? Muito bem. Ok, então eu queria começar por agradecer o convite à direção da SOBCOM, que eu aqui represento. Queria cumprimentar a professora Ana Isabel Reis, do GT de Rádio e Meios Sonoros, o doutor Pedro Jerónimo, que não está presente, mas do GT de Médias Regionais e Comunitários, e o professor João Carlos Correia, que eu também não vejo aqui, do Remedia Lab. E dizer duas ou três coisas só que me parecem importantes. Começo pelo articulado que os organizadores colocaram no programa e que refere o facto de os média locais e regionais serem esquecidos ou pelo menos subalternizados. Eu diria que não é o caso, não tem sido o caso da SOBCOM, onde já existe há bastante tempo o GT de rádio e meios sonoros e estúdios de rádio, e existe recentemente o GT de médias locais, que foi criado no ano passado no Funchal, por ocasião do 11º Congresso. Portanto, a SOBCOM acolhe com grande prazer todas estas iniciativas de organização dos investigadores, embora, como nós também temos tido ocasião de discutir e de refletir, por vezes um demasiado pluralismo pode conduzir à fragmentação. Portanto, aqui há sempre que fazer um equilíbrio difícil entre, por um lado, aprofundar a especialização e, por outro, evitar a fragmentação. Um outro tópico que eu queria abordar é a questão da resiliência dos meios locais e regionais. Nós olhávamos sempre para os meios ditos nacionais, porque na realidade muitos deles acabam por ser regionais, não é? Olhávamos para os meios nacionais como meios de facto indestrutíveis e para os média locais e regionais como média relativamente frágeis e sempre à beira do desaparecimento. Eu acho que aquilo que se tem vindo a verificar nos últimos tempos é que os média locais, as rádios, os jornais, têm revelado uma resiliência que eu diria que é maior do que os média nacionais ou que os média não locais e não regionais. Portanto, o que nós vemos é, a nível nacional, uma alteração e reestruturação permanente dos meios, não é? Com despedimentos, com emagrecimento dos grupos, etc. E felizmente nos média locais, e eu tenho uma ligação muito direta aqui ao média local, que é o Jornal do Fundão, os média locais têm demonstrado de facto essa resiliência. Talvez ela se deva, pelo menos no entendimento de muitos especialistas da área, ao facto de nós termos uma apetência por saber aquilo que se passa à nossa volta, na nossa comunidade. Portanto, estes médias são médias essencialmente comunitários, dando aqui à comunidade um sentido um bocadinho diferente daquele que lhe dava o Tónis. E eu tenho um caso muito curioso. Há muitos anos, quando acabei o doutoramento, encontrei um amigo na rua que me veio dar os parabéns por ter feito o doutoramento. E eu pergunto-lhe, então, como é que soubeste? Ali no jornal. Portanto, ele tinha sabido, através do jornal, neste caso do Jornal do Fundão, que eu tinha concluído provas de doutoramento. E, portanto, isto mostra, de facto, aquilo que é uma característica muito distintiva dos média locais. É óbvio que a sociedade em rede e aqui o advento do global e a força cada vez maior do global representa um grande desafio, não só pela questão do global propriamente dito, mas pela digitalização e pela convergência dos meios.
Mas eu diria que esse desafio também, para utilizar um chavão, esse desafio também acaba por trazer novas oportunidades, porque permite aos meios chegar a todo lado. O imigrante, voltando ao caso do Jornal do Fundão, o imigrante aqui de uma aldeia do Conselho do Fundão ou do Conselho da Covilhã, que está na França, ou na Suíça, ou na Alemanha, consegue ver as notícias neste momento no site do Jornal do Fundão, já não tem que esperar aquele tempo todo para chegar o jornal em papel, que aliás é cada vez mais proibitivo a partir do momento em que o Estado deixou de dar apoio à circulação dos jornais, não é? Pronto, então, terminando, desejo quer à organização, quer a todos os conferencistas e pessoas que pura e simplesmente assistem, umas boas jornadas e pela parte da Sobcom poderão sempre contar com o nosso apoio e com o nosso incentivo para o vosso trabalho. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Paulo Serra. Eu gostaria também de fazer uma breve apresentação do tema das jornadas, que nos pareceu pertinente, sobretudo na situação atual. A realidade dos médias regionais e locais é, muitas vezes, como já aqui se disse, relegada para um segundo plano, outras vezes é discutida num contexto mais amplo, mas sem que se debatam as suas especificidades. É por isso que entendemos ser necessário refletir sobre os jornais e as rádios de proximidade. No caso das rádios e das rádios locais em concreto, o percurso desde há 30 anos tem registado uma linha descendente. O cenário radiofónico passou do boom que deu origem à atribuição das frequências locais ao desaparecimento gradual das emissoras nos últimos anos. Há muitos fatores que para isso têm contribuído, mas a situação da pandemia agravou as fragilidades de um setor que já vivia em dificuldades. Parecemos por isso relevante trazer aqui alguns dos problemas vividos pelas rádios locais, refletir sobre eles, as suas causas e consequências e talvez encontrar aqui também caminhos para serem trilhados no futuro. Esta é a visão, no fundo, para o envolvimento do GT de Rádio e Meios Sonoros. Dou agora a palavra à minha colega do GT de Médias Regionais e Comunitárias, Sonélia Ami, que vai também moderar o debate deste painel da manhã. Obrigada. Sim, e no fundo, mais uma vez, e aqui reiterar o agradecimento à Sobcom e ao Remedia Lab pela oportunidade de termos, no fundo, também aqui um momento de partilha entre investigadores e profissionais, porque no fundo acaba por ser a mais-valia, eu considero uma mais-valia no contexto destas jornadas hoje e da realização das jornadas, e agradecer também ao GT de Rádio e Médias Sonoras, porque no fundo, sem esta parceria, certamente que a discussão seria menos completa do que vai ser, porque abordamos aqui dois meios e dois mundos que no fundo se cruzam, os média regionais e a rádio, do qual também fazem parte. Não menos importante, também agradecer aos convidados que vão estar connosco hoje e que vão ser, que certamente serão fundamentais ao longo deste dia e da manhã e da tarde. O contexto dos média de facto tem-se vindo a alterar muito e particularmente no contexto do último ano, onde uma pandemia também vem alterar profundamente o paradigma das redações, da forma como se trabalha em redação, da forma como os jornalistas trabalham. Muitos passaram a trabalhar de casa e alguns acabam mesmo de acordo com as notícias que fomos vendo, a ser alvo de despedimentos, que os grupos editoriais também foram sofrendo profundas mudanças. Estas mudanças também acabam por representar desafios editoriais, desafios empresariais, e os modelos de negócio vão tentando, nomeadamente no contexto dos meios comunitários e regionais, acabam por tentar ultrapassar aquelas que são as maiores dificuldades. E é nesse seguimento que nós também acabamos por considerar relevante debater no contexto dos jornais locais os desafios mais prementes e mais presentes no contexto deste meio particular, que é o jornalismo local, que, como também o professor Paulo Serra afirmou, têm sido resilientes em todo este percurso, porque vão garantindo a chegada de informação também a comunidades e a verdade é que conseguem garantir uma relação muito próxima
com as comunidades locais. Assim sendo, e penso que aproveitando o mote também, não é? Considerando que estamos já próximo da hora de início do primeiro painel, dizer apenas que inicialmente estava previsto estar connosco o Pedro Jerónimo, o coordenador do GT de Média Regionais e Comunitários. No entanto, por um imprevisto de ordem profissional, não pôde estar, mas vai estar connosco seguramente assim que esteja disponível. E se fará também a sessão de encerramento. Assim sendo, e penso que se poderá dar, portanto, como finalizada a sessão de abertura, e passar então para a primeira mesa redonda, dando continuidade também à sessão. Bem.